E aí, pessoal, como é que a gente pode, ser cobrado sobre raios catódicos no Enem? A grande questão primeiro é o que são os raios catódicos, que a gente já escuta falar algumas vezes, mas às vezes fica perdido na sua cabeça o que são esses raios catódicos. Nada mais são do que elétrons, tá? Quando a gente pensa num tubo de raios catódicos, é um tubo onde você gera uma diferença de potencial entre o anodo e o cátodo, e os elétrons são emitidos de um polo para o outro, do polo negativo em direção ao polo positivo. Então, essa questão dos raios catódicos que ficam formados naqueles tubos, nada mais são do que descargas de elétrons, certo? Os elétrons vão passando ali entre essa diferença de potencial. Inclusive, foi essa ideia da utilização do tubo de raios catódicos que ajudou a gente a descobrir, entre aspas, a gente identificar o elétron como sendo uma partícula fundamental. Esse elétron ele foi descoberto com Thomson, fazendo experiências com esses tubos de raios catódicos, e ele conseguiu pegar algumas características dessa partícula e a gente conseguiu chegar a isso mais à frente. Como é que isso pode ser cobrado para a gente? Essa questão da identificação do elétron, a questão do modelo atômico, isso pode ser tudo relacionado. O exemplo que a gente tem aqui hoje é um exemplo um pouco mais simples, não chega a relacionar tanta coisa, que é o seguinte. Observe o esquema a seguir, que representam experimentos envolvendo raios catódicos, e a gente tem o nosso sistema. Desses experimentos resultou a descoberta de uma partícula subatômica. As propriedades massa e carga elétrica dessa partícula apresentam respectivamente a seguinte caracterização. Primeiro, massa e carga elétrica do nosso elétron. Quando a gente fala em massa do elétron, qual é a ideia? A massa do elétron é positiva e também não pode ser zero, já que ele é um corpo com massa, certo? E a carga elétrica do elétron ela é negativa. Por quê? Porque a gente vai estar falando de uma partícula negativa, não do próton, que é o positivo, que é o que a gente tem no núcleo. O elétron ele é negativo. Então a gente tem que ter uma partícula com massa diferente de zero e uma carga elétrica menor que zero, porque a gente está falando especificamente dos elétrons, certo? Então a gente tem aqui como resposta a letra D.